Olá e vamos a mais um vídeo da série Partidas Extraordinárias. Eu sou Adriano Vale, sou mestre FIDE e criador da Academia Xadrez Vale, presencial em Brasília e online para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Bom, hoje tivemos a notícia, não sei se foi hoje ou ontem, hoje dia 6 de março, que o Radjabov, que ia jogar o torneio de candidatos, desistiu. E eu estava olhando aqui na Wikipédia, já está o nome aqui riscadinho, e quem entrou no lugar foi o Maxime Vachier-Lagrave, jogador francês, e que deve estar seco aí para... Eu queria saber o seguinte, se ele já estava se preparando para o candidatos ou se isso aí pegou de surpresa. Eu acredito que ele já estava se preparando, porque já que existia essa possibilidade de alguma desistência, a gente nem sabe se vai ter mais desistências ainda. Não sei como é que os chineses estão aí lidando com essa repercussão do coronavírus, como eu já falei, alguns torneios foram cancelados, mas eles devem estar até já fora da área de risco, como qualquer outro jogador, não estão vindo lá da China. Eu acredito que sim. E o que eu estava observando aqui na página da Wikipédia é que parceramento não muda, só substitui o Radjabov pelo pelo Vachier-Lagrave, Maxime Vachier-Lagrave. Então, mas às vezes abreviado como MVL, o jogador é um nome meio diferente, né? 3 nomes, mas substituiu. Então ele vai pegar o Caruana na primeira rodada e na segunda ele vai jogar com o Dig Liren. De brancas as duas, que coisa interessante. É o jogador que... isso geralmente dá muita sorte, o jogador que está ali meio... Ele não pega aquela tensão de vários meses já com aquilo definido. Aí ele vem como franco atirador e às vezes faz bonito. Então prestem atenção aí no Vachier-Lagrave, especialista em siciliana. E hoje eu vou mostrar uma partida dele. Deixa eu girar o tabuleiro. Como eu sempre falo e uso esse termo, eu gosto de garimpar. Uso Chessbase, uso alguns sites, e garimpando você às vezes encontra partidas que não são tão badaladas, nunca são divulgadas em livros, e às vezes você encontra verdadeiras pérolas, né? Verdadeiras preciosidades, por isso que eu chamo de garimpar. Depois que você garimpa, encontra aquilo, você vai lapidar a partida, você vai tentar tirar mais conhecimentos, até um dia, quem sabe, usar uma ideia semelhante. Então vamos lá, cavalo F3, cavalo F6. Então aqui o nome está cortado, mas aqui dá para ver o rate na época. Um jogador, se não me engano, é um dos jogadores que entrou no clube dos 2.800, jogadores que ultrapassaram em algum momento 2.700. Com certeza, Vachier-Lagrave está aí no meio da turma, né? Então, um jogador de Siciliana Najdorf e Grunfeld, aqui ele está jogando um esquema tipo Índia do Rei. Então, olhando por esse lado de Najdorf contra E4 e Grunfeld, lembra muito Kasparov, Fischer também, que jogava muito Índia do Rei, mas Grunfeld também, né? E na época do Kasparov estava mais desenvolvida a teoria da Grunfeld, então Kasparov adotou muitas vezes. Em alguns períodos era a linha principal do Kasparov. Então, bispo B2. Aqui o David. David é um jogador nascido em Luxemburgo. Eu estava vendo a biografia dele, já foi campeão italiano, é um grande mestre. Agora esse esquema aqui que joga B4, o Hatch já jogou, se não me engano a partida que ele joga contra o Capablanca é com esse lance. Então é um pouco no esquema da Hatch, mas com essa expansão já aqui do B4. O jogador das brancas joga com Fianchetto, o David ou Davi, né? Como ele é de Luxemburgo, deve ser idioma francês lá, talvez seja Davi, mas eu não tenho certeza, porque ele é nascido em Luxemburgo. Cavalo A3, agora ele vem com uma manobra aqui,
Típico de um jogador de Grunfeld jogar um sistema Schlechter, né? Seria a estrutura Schlechter ou Neo-Grunfeld, que é formar a estrutura com C6 e D5. Um típico jogador de Índia do Rei provavelmente jogaria D6 e E5, mas ele gosta aqui do C6, mas não jogou D5, encontrou aqui um alvo, B4, cavalo C2, e aí jogou D6. D6 contém aqui esse avanço C5. Se ele jogasse D5, talvez viesse C5, ele teria que perder um tempo com a dama. Torre B1, de qualquer forma a dama não está tão bem aí em B6, acredito, a não ser que ele consiga explorar aqui com esse ponto, com algum ataque, mas não é o momento não. Aqui ele preferiu aproveitar que existe a possibilidade de um avanço no centro, ganhando espaço. Então E4, cavalo D4, A5. Então algumas operações aqui na ala da dama, até para abrir a coluna. Então A5, A3, A toma B4, A toma B4. A coluna está aberta, não que vá fazer alguma coisa, mas fica aí já a torre desenvolvida. É uma forma de desenvolver. Então esse bispo já está aqui, pode ficar paradinho aqui também, que ele já está desenvolvido, porque ele não está atrapalhando a torre. E o cavalo se vira, ele dá uns pulos para lá, para cá e está desenvolvido também, como ele jogou agora. Cavalo D7, roque, torre E8. Então ele está usando o conceito da superproteção, que é o conceito do Inisovich, em espaço, e monta aí em cima as peças, nesse ponto E4, né? Bispo C3, cavalo E5, cavalo centralizado, cavalo E3. O cavalo tinha atacado C4, ele aproveita atrás desse cavalo. E aí coisas típicas do ataque índio do rei. E isso aqui é uma formação, se a gente olhar aqui só para a ala do rei, é uma posição muito típica do ataque índio do rei. Geralmente esse cavalo vem para cá e para cá, mas aqui ele já está centralizado, teve essa possibilidade. Então joga H5 com a ideia de H4. Estou vendo aqui, passando, estou dando uma lida aqui, Better is D5, que é o Engine comentando, Stockfish 9 no caso aqui. Eles registram as análises, mas D5 é melhor por quê, né? Porque dá coisas assim muito relativas, né? Mais importante ele ter um plano e não ficar mudando, porque o Engine ele não vai ter um plano, ele vai a cada momento, ele pode decidir com D5 agora, mas há um lance atrás ele não jogaria D5. Agora, para o ser humano, para você criar um conceito estratégico, é importante estar com a ideia, e mesmo que tenham imprecisões em relação ao engine, você tem que ter uma ideia que não vai ser totalmente precisa, 100% precisa a execução, a não ser em momentos específicos, como uma combinação, que aí você pode calcular precisamente. Torre A1, ele capturou já, não existem torres na ala da dama ali, então resolveu o problema. E o bispo, então, por que mover o bispo se daqui ele faz a mesma coisa que de D7? Então, considera-se assim desenvolvido. E segue o ataque, H4, B5. Brancas tem um ataque na ala da dama, pelo menos tem que fazer alguma coisa na ala da dama. Vachier-Lagrave captura, H toma G3, H toma G3, agora enfraqueceu um pouco, porque não tem mais o H3. Então ele entra na casa G4, cavalo toma, não, ele joga cavalo C2, para ter outro cavalo vindo para E3, caso capture. E agora vem uma ideia muito interessante, eu já vou deixar no training aqui, agora vai começar o momento mais interessante da partida. O plano do Vachier-Lagrave está sendo atacar a ala do rei agora. Ele não vai jogar na ala da dama, nem no centro, então ele tem mais condições de fazer um ataque na ala do rei. Sempre temos que levar peças para um ataque na ala do rei, o que importa é a quantidade de peças que estão atacando. E qual a peça principal que falta para o ataque aqui? A dama, né? Então vamos pensar em manobras, como levar a dama para o ataque.
Então, se a gente olhar, dar uma visão geral aqui no tabuleiro, a gente vê a manobra dama C5, dama H5 e já está ameaçando o mate. E foi o que ele fez. Jogou aqui e aí a coisa ficou feia imediatamente aí pro David. Ele capturou, cavalo G4, cavalo G4, bispo toma G7. Opa, tinha isso? O Vachier-Lagrave não calculou isso aqui. Cavalo toma. Se ele não quiser, aliás, não tem mais como não perder peça. Se ele tomar de bispo, ele perde aqui, né? Bispo toma F6. Mas aí que tá, quando jogou aqui e ele veio e ele jogou esse dama C5, é um lance fantástico, né? Um lance que vai dar o direito dessa partida entrar aqui na série Partidas Extraordinárias. É um lance dama C5, está sacrificando o material e de uma forma que a gente toma um susto, ver dama e bispo aqui na diagonal. E agora ele vai jogar com uma peça a menos. A gente já sabe qual é o lance dele, né? Que é jogar em H5, ameaçar mate. Vamos ver quais são os recursos que ele tem para defender. Primeiro, tirar a torre, que aí dá cheque em H2, rei F1. Então, está tudo sob controle, não está entrando aqui. O bispo está defendendo. Mas aqui tem um tema tático, se não me engano, aparece na partida extraordinária número 1, que foi Ivanchuk e Yusupov. Teve esses temas, teve essa mesma configuração, inclusive veio da mesma estrutura, mesma forma de ataque, que é um ataque típico do ataque índio do rei, só que jogado de pretas, né? Então é a mesma estrutura, é uma defesa índia do rei, na verdade, né? Só que a formação com esse peão avançado, o E4, no caso, quando você está de pretas, e de brancas é o E5. Aí para brancas temos uma partida Fischer e Miag-Masuren. Essas partidas são referências, né? Então aqui, olha que interessante. Ele tira calmamente o cavalo, interferiu aqui na diagonal, então ele pode estar ameaçando tomar o bispo, mas tem uma ameaça principal. Olha só, ele jogou G4. Vamos supor que ele tome aqui em E5. Aí o lance qual que é? Bem típico esse tipo de posição aqui. Você ataca o bispo. Vou colocar o engine para conferir aqui. Bom, colocando o engine aqui, a gente vê que o lance é esse mesmo. Bispo H3 e liquida. Está anunciando o mate em 3. Vamos ver como o David ou Davi, como foi que ele jogou. Então, isso aqui não é variante, né? Não aconteceu na partida. Vamos ver o que ele jogou. Quando tirou o cavalo, ameaçou o bispo H3, o David ou Davi jogou G4. E aí veio esse fantástico lance. Cavalo F3. Ameaça dama G1 mate. Toma de peão. Se toma de bispo, está liquidando aqui. Peão toma, está ameaçando o mate. Se peão toma, leva o mate. Não tem jeito, né? Então, ele toma de peão. Vachier-Lagrave captura e abre a coluna. Mas ainda não tem como entrar em H1. E ele toma em F3, defendendo em H1, mas aí vem o golpe aqui final, bispo toma G4, e se bispo toma, dama H1 mate. Vamos ver que outra possibilidade temos aqui. Bom, ele está ameaçando o bispo aqui, né? Bispo F3, vamos supor que defenda o bispo, aí joga esse. A torre corta a coluna E, e aí ele vai dar mate para dar até aqui de bispo. Bom, então, o que tem de muito extraordinário nessa partida? Até aqui foi o plano de ataque. Quando chega nesse momento, que ele começa a jogar o fino aqui, né, com cálculo preciso, que é a partir desse momento. Então, a combinação
fantástica, porque entrega aqui em G7, na grande diagonal. É uma decisão que pode, muitas vezes, o jogador nem chega a pensar que ele pensa no dama C5, aí vê, não, aí eu vou perder o bispo G7 e interrompe a análise. Esse é um processo que a gente deve observar bastante, onde a gente tem um ponto, seria um ponto que a gente não acessa. Não, ali eu paro de analisar porque o bispo toma em G7, aí já causa até um certo pânico e você corta a análise. Então a gente tem que desenvolver essa capacidade de olhar friamente se tem alguma ideia. Ele devia estar pensando que a ideia, essa estrutura com cavalo G4 e dama H5 é tão forte que ele deve ter se perguntado como é que ele vai defender depois de bispo G7 e dama H5. E aí começam a surgir ideias, né? Cheque. E agora a gente já sabe que essa entrada do bispo H3 é sempre muito forte. Aí vem esse cavalo em E5, não pode ser capturado porque tem bispo H3, e quando joga G4, esse lance. Então uma série de lances fantásticos, né? Cavalo F3, ameaça dama G1 mate, peão toma, bispo aqui e bispo G4. E agora abandona. Então é uma partida com uma combinação espetacular, né? Então não é todo dia que a gente vê uma combinação tão bem calculada. O feeling para o ataque é uma característica aí do Vachier-Lagrave. Ele analisa muito bem, ele tem muitas partidas de Siciliana Najdorf, e tomara que ele jogue mesmo no candidato Siciliana Najdorf. E vamos ver se o pessoal vai começar a jogar sideline ou vai encarar as linhas analisadas do Vachier-Lagrave. Então está chegando aí, faltam uns 10 dias para começar o torneio. Então estamos agora com a lista, o substituto aí já tem a partidinha na série especial candidatos, né? Série Partidas Extraordinárias especial candidatos 2020. Sai Radjabov, entra Vachier-Lagrave, e até o próximo vídeo da série Partidas Extraordinárias. Até lá, valeu!